Você está sentado à mesa com alguém importante para você. Talvez um amigo antigo, talvez alguém da família, talvez alguém que você ama. A conversa parece normal, mas há um momento estranho no ar. Uma pausa. Algo que não é dito. Você percebe no olhar da pessoa que alguma coisa mudou. Ela não reage como antes, não escuta como antes, não responde como antes, e naquele instante aparece um pensamento silencioso que quase ninguém admite em voz alta. Talvez eu já não seja importante aqui. É um daqueles momentos pequenos que não parecem dramáticos, mas que deixam um peso dentro do peito. E a maioria das pessoas faz exatamente a mesma coisa nesse momento. Tenta consertar, tenta agradar, tenta explicar, tenta recuperar algo que parece estar escapando. Mas existe um ponto invisível nessa situação que quase ninguém percebe. Um ponto onde muita gente começa a lutar contra algo que já começou a mudar. E essa luta silenciosa cobra um preço alto. Porque existe uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer a si mesmo. Por que você precisa tanto que certas coisas permaneçam iguais? Essa pergunta parece simples, mas ela abre uma porta desconfortável. Porque boa parte do sofrimento que as pessoas carregam não vem exatamente do que aconteceu. Vem da recusa em aceitar que certas coisas simplesmente mudaram. E é aqui que começa o primeiro engano. As pessoas acreditam que maturidade significa manter tudo funcionando, manter relações funcionando, manter expectativas funcionando, manter a imagem que os outros têm de você funcionando. Como se a vida fosse uma máquina que precisa ser constantemente ajustada para continuar do jeito que você espera. Mas a realidade é bem menos organizada do que isso. As pessoas mudam, as circunstâncias mudam. As prioridades mudam. E o problema não é o fato de que tudo muda. O problema é o esforço absurdo que fazemos tentando impedir isso. Observe a maioria das relações que terminam. Raramente elas acabam de forma clara. Na maioria das vezes, elas se desgastam lentamente. As conversas ficam mais superficiais. O interesse diminui. O entusiasmo desaparece. E ao invés de aceitar esse processo, muita gente entra em modo de reparo, tenta recuperar o passado, tenta recriar o que existia antes, tenta convencer o outro a voltar a ser quem era. Mas existe algo que quase ninguém aceita com facilidade. Nem todas as conexões são feitas para durar para sempre. Algumas existem apenas por um período. Algumas cumprem um papel específico na sua vida. Algumas aparecem exatamente quando você precisava aprender algo. E depois simplesmente seguem outro caminho. Isso não significa que foram falsas. Significa apenas que tiveram um tempo. Mas é aqui que muita gente se perde. Porque aceitar isso exige uma força silenciosa que poucos desenvolvem. Exige parar de perguntar por que isso acabou e começar a perguntar o que essa fase da minha vida estava tentando me mostrar. E essa mudança parece pequena, mas muda completamente a forma como você enxerga o que aconteceu. Porque quando você olha para trás com honestidade, percebe algo curioso. Algumas das pessoas que hoje não fazem mais parte da sua vida foram extremamente importantes em algum momento. Elas estavam exatamente onde precisavam estar naquela fase. Talvez tenham te apoiado quando você estava perdido. Talvez tenham mostrado um lado seu que você ainda não conhecia. Talvez tenham sido um espelho que revelou algo que você precisava enxergar. Mas o problema começa quando você tenta transformar um capítulo em um livro inteiro. Quando tenta congelar algo que já estava destinado a mudar. E essa insistência cria um tipo de sofrimento muito particular. Não é exatamente tristeza, é resistência. Resistência contra o fluxo natural da vida. Os antigos pensadores entendiam algo que hoje muita gente esqueceu. A vida funciona em ciclos, ciclos de crescimento, ciclos de perda, ciclos de aproximação, ciclos de afastamento.
E quando você tenta impedir esses ciclos, a única coisa que acontece é desgaste. Você gasta energia tentando segurar algo que já começou a ir embora. E enquanto faz isso, perde a capacidade de perceber o que está surgindo na sua frente. Mas existe uma virada importante aqui. Uma virada que incomoda. Porque até agora pode parecer que o problema são as circunstâncias, as pessoas que mudaram, as relações que esfriaram, as situações que terminaram. Só que a verdade começa a aparecer quando você olha para outro lugar. O ponto central raramente está no que aconteceu. Está na forma como você reage ao que aconteceu. Muita gente sofre não porque algo terminou. Sofre porque construiu a ideia de que aquilo não deveria terminar. E essa pequena palavra, deveria, cria uma prisão invisível. Você começa a lutar contra a realidade, contra algo que já aconteceu, contra algo que já mudou. E essa luta é completamente desigual, porque a realidade nunca perde. Ela simplesmente continua, enquanto você continua parado, tentando corrigir o que já passou. E é aqui que aquela pergunta volta, silenciosa, incômoda. Por que você precisa tanto que certas coisas permaneçam iguais? Quando você encara essa pergunta com honestidade, começa a perceber algo importante. Não é apenas sobre aquela pessoa, ou sobre aquela relação, ou sobre aquela situação. É sobre identidade. Muitas vezes você se acostuma tanto com um papel que esquece que ele não é permanente. O amigo que sempre esteve ali. O parceiro que sempre esteve presente, o grupo que sempre foi seu lugar seguro. Quando isso muda, parece que uma parte da sua própria identidade foi removida. E isso assusta. Então, você tenta reconstruir aquilo. Mas aqui existe um detalhe fundamental. Você não é apenas o resultado das pessoas que caminharam ao seu lado. Você também é o resultado das pessoas que passaram. Das pessoas que ficaram pouco, das pessoas que desapareceram e, principalmente, das pessoas que te obrigaram a crescer. Algumas presenças confortam, outras transformam. E muitas vezes são justamente as que não permanecem que deixam as marcas mais profundas, porque elas quebram ilusões, elas desmontam certezas. Elas forçam você a descobrir uma estabilidade que não depende de ninguém. E é aqui que nasce um tipo diferente de força. Não a força de segurar tudo, mas a força de permitir que certas coisas sigam o caminho delas, sem rancor, sem drama, sem necessidade de reconstruir o que já cumpriu seu papel. Isso não significa indiferença, muito pelo contrário. Significa reconhecer valor sem tentar aprisionar o tempo. Significa olhar para uma fase da sua vida e dizer, isso foi importante. E sem precisar que ainda esteja acontecendo. Existe uma maturidade silenciosa nisso. Uma maturidade que poucas pessoas desenvolvem. Porque a maioria foi ensinada a acreditar que tudo que termina foi um erro. Que tudo que muda foi uma perda. Que tudo que se afasta foi um fracasso, mas a realidade é bem mais complexa. Algumas coisas terminam porque você cresceu. Algumas conexões desaparecem porque sua direção mudou. Algumas relações se dissolvem porque o papel que tinham já foi cumprido. E quando você entende isso, algo dentro de você se acalma. Você para de tentar recuperar o que já pertence ao passado. E começa a prestar atenção no presente, nas pessoas que estão aqui agora, nas conversas que ainda estão vivas, nas conexões que ainda respiram. Porque existe um detalhe curioso sobre a vida. Quando você está ocupado demais tentando manter o passado intacto, você se torna incapaz de perceber o que está nascendo diante de você. E muitas vezes as novas fases chegam de forma muito silenciosa. Um encontro inesperado, uma conversa que abre uma nova perspectiva, uma pessoa que aparece exatamente no momento certo,
Mas essas portas só são percebidas quando você solta o que já terminou, e isso exige coragem. Porque soltar não significa esquecer, significa aceitar que aquilo pertence a um momento específico da sua história, e que tentar reviver esse momento apenas cria frustração. Existe uma paz estranha quando você para de lutar contra o fluxo das coisas, quando entende que nem todas as conexões foram feitas para durar décadas, algumas foram feitas para durar exatamente o tempo necessário, e isso não diminui o valor delas. Na verdade, muitas vezes aumenta, porque você aprende a reconhecer a importância das coisas enquanto elas existem, sem a ilusão de permanência, sem a expectativa de que tudo precisa durar para sempre. A vida raramente funciona assim. Ela funciona em encontros, em ciclos, em passagens. E quando você aceita isso, algo muda na sua postura. Você começa a valorizar o presente com mais intensidade. Você escuta melhor. Você observa mais. Você se torna mais consciente de que cada fase tem um tempo próprio. E quando esse tempo termina, você simplesmente segue. Não com amargura, mas com lucidez. Porque, no fundo, a vida não é uma coleção de coisas que permanecem. É uma sequência de experiências que moldam quem você está se tornando. E muitas vezes são justamente as despedidas silenciosas que mais contribuem para esse processo. Aquelas que não têm explicação clara. Aquelas que apenas acontecem. Se você chegou até aqui, existe uma palavra que resume tudo isso. Escreva nos comentários. Ciclos. Porque entender os ciclos da vida muda completamente a forma como você encara as pessoas, as fases e até as perdas. E se essa reflexão fez sentido para você, continue pelos vídeos que estão na tela. Eles aprofundam exatamente essa mudança de perspectiva. Às vezes, a paz não aparece quando algo começa. Às vezes, ela aparece quando você finalmente aceita que algo terminou.